Pai do Senhor Jesus, meus amados irmãos, é com muita alegria que eu venho por uma vez mais fazer a leitura diária da Bíblia Sagrada do Antigo e o Novo Testamento. Hoje nós faremos a leitura do livro de Gênesis, Antigo Testamento, do capítulo de número 46 ao 48. No vídeo acima faremos a leitura do Evangelho escrito por Mateus, do capítulo de número 13, do versículo de número 44 até o capítulo de número 14, no versículo de número 12. Peço a você que curta a página Escrituras Sagradas Compartilhada, compartilhe a página e todos os vídeos da página, e na própria página Escrituras Sagradas Compartilhada do Facebook tem uma opção, convidar amigos. Selecione essa opção, seleciona todos os seus amigos e envie o convite. Assim, todos que participarem conosco desta leitura será abençoado com a palavra de Deus. Amém? Então vamos dar início à leitura. Capítulo 46, o versículo de número 1, vai falar sobre a descida de Jacó ao Egito. Vamos à leitura. E partiu Israel com tudo quanto tinha e veio a Berseba, onde ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite e disse: Jacó, Jacó, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. E descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir, e José porá a sua mão sobre os teus olhos. Então levantou-se Jacó a Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacó e seus meninos e suas mulheres nos carros que Faraó enviara para o levar. E tomaram o seu gado e os seus bens que tinham adquirido na terra de Canaã e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência com ele. Os seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, as filhas de seus filhos e toda a sua descendência levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel que vieram ao Egito. Jacó e seus filhos: Ruben, o primogênito de Jacó, e os filhos de Ruben: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. E os filhos de Simeão: Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. E os filhos de Levi: Gerson, Coate e Merari. E os filhos de Judá: Onã, Selá, Pérez e Zerá. E Onã, porém, morreram na terra de Canaã, e os filhos de Pérez foram Esrom e Ramum. E os filhos de Isacar: Tolá, Puva, Jó e Sinrom. E os filhos de Zebulon: Sered, Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Leia, que ela deu a Jacó em Padã Arã, além de Diná, sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33. E os filhos de Gade: Zifion, Agi, Suni, Esbom, Enri, Arodi e Areli. E os filhos de Azer: Imna, Isvá, Isvi, Berias e Será, a irmã deles. E os filhos de Berias: Eber e Malquiel. Estes são os filhos de Zilpa, a qual Labão deu a sua filha Leia. Ela deu a Jacó estas 16 almas. E os filhos de Raquel, mulher de Jacó: José e Benjamim. E nasceram a José na terra do Egito Manassés e Efraim, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E os filhos de Benjamim: Belá, Bequer, Asbel, Gerá, Namã, Ei, Ros, Mupim, Upim e Arde. Estes são os filhos de Raquel que nasceram a Jacó
ao todo 14 almas. E filho de Dan, Uzim. E os filhos de Naphtali, Jazel, Guni, Jezer e Silém. Estes são os filhos de Bila, a qual Labão deu a sua filha Raquel, e deu estes a Jacó. Todas as almas foram 7. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que eram de seu sangue, sem as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. O encontro de Jacó e José. E Jacó enviou Judá adiante de si a José para o encaminhar a Gozém. Então chegaram à terra de Gozém. Então José aprontou o seu carro e subiu ao encontro de Israel, seu pai, a Gozém. E, apresentando-lhe, lançou-se ao seu pescoço e chorou sobre o seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos e à casa de seu pai: Eu subirei e anunciarei a Faraó e lhe direi: Meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os homens são pastores de ovelha, porque são homens de gado, e trouxeram consigo as suas ovelhas e as suas vacas e tudo o que têm. Quando, pois, acontecer que Faraó vos chamar e disser: Qual é a vossa ocupação? Então direis: Teus servos foram homens de gado desde a nossa mocidade até agora, tanto nós como os nossos pais, para que habiteis na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Capítulo 47. A recepção de Faraó. Versículo 1. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai e os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo o que tem, são vindos da terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 homens, e o pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é a vossa ocupação? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como os nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de ti. No melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gozém, e se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado, porque sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos da minha peregrinação, das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. E José fez habitar a seu pai e seus irmãos e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Versículo 13. José como governador do Egito. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de modo que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã,
pelo trigo que compravam. Assim José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro da terra do Egito e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: dai o vosso gado, e eu vô-lo darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José. Assim José deu-lhes pão em troca de cavalos, das ovelhas, das vacas e dos jumentos, e o sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabando aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro acabou. O meu senhor já possui os animais e nenhuma outra coisa nos ficou diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó. Dá-nos semente, para que vivamos e não morramos, para que a terra não se desole. A terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu corpo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles. Assim a terra ficou sendo de Faraó. E quando ao povo fê-lo passar as cidades, desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí, tende semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, também para que comam vossos filhos. E disseram: a vida nos tem dado, achemos graça aos olhos de meu senhor e seremos servos de Faraó. José, pois, estabeleceu isto por estatuto até o dia de hoje sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José seu filho e disse-lhe: se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que não me enterres no Egito, mas que eu seja sepultado com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: farei conforme a tua palavra. E disse ele: jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Capítulo 48, versículo 1, Jacó adoece. E aconteceu, depois dessas coisas, que alguém disse a José: eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os teus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José:
O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar. Tornar-te-ei uma multidão de povos e darei esta terra à tua descendência depois de ti em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a tua geração que gerarás depois deles será tua. Segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Vindo, pois, eu de Padã, morreu-me Raquel no caminho na terra de Canaã, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata. Ali eu a sepultei no caminho de Efrata, que é Belém. E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes? E José disse a seu pai: Eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: Peço-te, trazei-o aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver. Então os fez chegar até ele e beijou-os e os abraçou. Versículo 11. Jacó abençoa José e os filhos. E Israel disse a José: Eu não cuidara ver o teu rosto, mas Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente. Não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. Assim tomou a mão de seu pai para a transportar sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse: Eu o sei, meu filho, e eu o sei. Também ele será um povo, e também ele será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior que ele, e sua descendência será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Em ti abençoará Israel, dizendo: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco e vos fará a terra de vossos pais. E eu tenho dado a ti um pedaço da terra, e mais do que a teus irmãos, que tomei com a minha espada e com o meu arco das mãos dos amorreus. Amém, queridos? Essa foi a leitura de Gênesis. Agora nós vamos ler o Evangelho escrito por Mateus. Acompanhe no vídeo acima, em nome de Jesus.